Olha, mudar de país é um passo tão decisivo, tão sério, que eu ouso dizer que se você se enquadra em determinado perfil ou se você está em determinado estágio ainda no seu planejamento, não antecipe as coisas e não venha para Portugal. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Oi, gente! Esse é o Simbora em Portugal. Eu sou Tássila Lima e eu vou me ajeitar aqui para receber as pedradas que eu vou receber com esse vídeo. Brincadeiras à parte, brincadeira mesmo, mas vamos lá, eu sei que o título é provocativo e eu sei que algumas pessoas podem questionar ou não receber muito bem o que eu vou dizer aqui, mas faço isso com muita responsabilidade, tá? No intuito de provocar você, mexer com você, te fazer refletir. Se você realmente está pronto para vir para Portugal, a depender do estágio em que você está no seu planejamento, ou ainda se você realmente tem vocação para mudar de país, tá? Então, como eu já disse, eu me chamo Tássila, esse daqui é o Simbora em Portugal, e se você não é inscrito, começa se inscrevendo aqui no canal, deixa like aqui nesse vídeo, participa aí nos comentários e simbora para falar do nosso assunto aqui, do nosso conteúdo. Tá? Deixa eu só falar algo aqui pra vocês. Eu sei que algumas pessoas podem comentar assim: esses youtubers brasileiros ficam na internet motivando as pessoas a saírem do Brasil e vir para Portugal. Ou outros dizem assim: esses youtubers brasileiros ficam desmotivando as pessoas, colocando dificuldade para que elas não saiam do Brasil e venham para Portugal, tá? Primeiro, você não deveria dar um peso tão grande de responsabilidade ou de influência numa decisão tão importante para outra pessoa. Então, assim, a gente está aqui para te orientar, para trazer dica, para trazer os nossos relatos, que nem sempre vão coincidir com aquilo que você espera ouvir, mas o peso da decisão mesmo, ele não é de mais ninguém, ele é só seu. Então, quem sou eu para dizer, na verdade, que você não deve vir? A decisão é sua. Mas existem sim alguns perfis que podem enfrentar muita dificuldade aqui, que talvez não seja a melhor opção vir para Portugal. Então vamos ao que interessa. Primeiro perfil que eu quero dizer aqui, que eu digo para você, não venha para Portugal, é definitivamente se você não consegue lidar com a saudade. Se você não consegue ficar longe da sua família e longe dos seus amigos, se isso é realmente um problema para você e pode te fazer querer voltar atrás, claro que você pode achar no primeiro momento que é, e só perceber isso daqui. Também não tem nada de errado nisso. Mas a saudade, ela é algo sim, que faz muitas pessoas repensarem em desistir de Portugal. Então, se você é uma pessoa que ainda estando no Brasil, você se vê nessa condição de ser muito ligado ao seu círculo, à sua família, de não conseguir ficar longe dos seus parentes, então eu diria que é melhor você repensar uma mudança para Portugal. Especialmente considerando que a grande maioria dos brasileiros, isso é um fato, eu não trago dados estatísticos aqui, mas eu sei que é um fato. Por exemplo, eu entrei com visto de estudos e isso tornou minha documentação toda muito mais rápido, mas via de regra, a grande maioria dos brasileiros, eles vêm para cá como turista e se estabelecem aqui e vão se regularizando depois. E todo o processo de regularização leva muito tempo. E durante todo esse tempo, você fica sem poder sair de Portugal, seja para ir num país vizinho, seja para voltar ao Brasil, para uma visita, algum parente. E a gente vê casos, inclusive, de pessoas que algum parente está com alguma situação difícil no Brasil, às vezes até algum problema de saúde, e a pessoa está aqui de mãos atadas e sofrendo porque não pode sair do país, porque ainda não está regular e se sair, não retorna. Então, se a saudade, se isso é algo que realmente vai mexer com você, repense a sua vinda para Portugal, tá? Também não venha para Portugal se você não é uma pessoa adaptável. Se você não é adaptável ao clima, e nisso daqui envolve-se muitas coisas. Se você não se adapta ao clima, se você tem muita dificuldade, por exemplo, com o frio, por mais que Portugal não seja o país mais frio da Europa, existe sim uma estação bem mais fria, dependendo da sua região de origem no Brasil, a estação daqui, que é fria, seja extremamente gelada para você. E as que nem são tão frias assim, que são as meia estações, por exemplo, a primavera e o outono, que são meia estação, não são tão frios assim. Talvez, se você vem do Nordeste e não está acostumado com o frio, seja extremamente frio também. Então, assim, a questão do frio, claro, é muito relativo, mas se você não se adapta ao clima, se você não suporta mesmo o frio, é bem complicado, tá bem? Se você também não se adapta, por exemplo, a uma questão de outro formato de trabalho,
Grande maioria de nós, a gente vem do Brasil, às vezes, com uma carreira em determinada área e não é chegar aqui e automaticamente se alocar na mesma área em que a gente trabalhava no Brasil. Isso não acontece. Pelo contrário, a grande maioria de nós trabalhamos em áreas completamente diferentes daquilo que a gente fazia no Brasil. E isso requer, sim, muita energia, muita adaptação. É muito comum, por exemplo, pessoas que trabalhavam fortemente com trabalhos puramente intelectual, chegar aqui em Portugal e trabalhar com trabalho braçal. E aí vem um cansaço físico, às vezes aquele questionamento, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu tô fazendo da minha vida. Então, começa a pensar sobre isso agora, tá? Ainda nesse aspecto de adaptação, também, se você não é adaptável a outra cultura, a outro tipo de pessoa, porque mudar de país, por mais que a gente traga as nossas origens conosco, o nosso jeito de ser, é você chegar no espaço do outro e você não vai mudar o outro para ele se adaptar a você, você vai se adaptar ao outro. E as pessoas tendem a achar, tem até um vídeo meu aqui no canal, já que Portugal não é um novo Brasil, mas as pessoas tendem a achar que, inocentemente, ou até sem muito conhecimento, que o fato de Portugal falar português e ser o país dos nossos desbravadores, é tudo muito parecido e na verdade não é. Existe uma larga distância cultural no modo das pessoas ser, no jeito de se portar, no jeito que se estabelecem as relações e até mesmo no jeito de falar, por mais que a gente também fale em português. Então, se você é aquele tipo de pessoa que no seu círculo, quando tem alguém que é muito diferente de você, aquilo já te incomoda, aquilo já te deixa meio desconfortável, você já tem dificuldade de lidar com isso, imagina você estar num país em que todo mundo é diferente o tempo todo. Você não vai chegar aqui e se relacionar só com brasileiros, não. Você vai chegar aqui e se relacionar com os nativos e isso faz parte da sua integração no local. Então, repense se você é esse tipo de pessoa que tem essa dificuldade de adaptação. Daí, vem um ponto muito interessante, que eu até gravei um vídeo recente sobre isso, e não venha para Portugal se você não tem paciência para lidar com burocracia e documentação. Não venha mesmo. Eu sei que burocracia tem também no nosso país, mas eu vejo muitas pessoas aqui muito impacientes porque tentam um agendamento e não consegue, porque estava tentando determinado documento e não consegue, porque vai no órgão e pede um determinado documento e o outro órgão que emite esse documento não emite assim tão facilmente. Há muito esse clima de impaciência. Então, se você não consegue lidar com isso, com burocracia, porque burocracia é uma coisa que vai fazer parte da sua vida como migrante, com certeza. E eu digo mais, especialmente se você vem, como eu digo, como a maioria dos brasileiros, como turista, e fica para se regularizar, leva muito tempo, tá? Então, assim, se você não vai ter paciência com esse processo, é melhor você repensar, tá? Eu sei que burocracia não é uma coisa, não estou falando isso como algo mal de Portugal, mas burocracia não é uma coisa exclusiva daqui, nós também lidamos com ela no Brasil, mas quando você chega num país novo, você nasce de novo, você começa a sua vida do zero, e aí requer muito tempo, muita paciência, muitas idas e vindas, muitas batidas na porta, alguns nãos, e eu espero que muitos sims. Então repensa, tá? Daí vem algo muito importante e é nesse ponto que existem muitas controvérsias também. Mas sim, eu defendo isso e eu repito aqui, eu vou repetir em quantos outros vídeos eu fizer. E eu digo, não venha para Portugal sem ter uma reserva financeira. Vou refazer a frase e colocar da seguinte forma. Não venha para Portugal sem ter uma boa reserva financeira. Não estou falando de ter muito dinheiro, não é isso. Eu estou falando sim de você ter um valor suficiente para te manter se as coisas não estiverem dando certo, de você ter como recorrer a um fundo de emergência se precisar e de você principalmente ter como se instalar aqui. Eu gravei um vídeo agora recente onde eu falo um pouco sobre essas questões. Uma das coisas que eu tenho visto com muita frequência nesse tempo, incrível como isso saltou muito pra mim agora recentemente, nos grupos, onde eu acompanho as pessoas no Facebook ou em grupos privados, enfim. É muita gente que chega e sequer consegue arrendar porque não tem valor suficiente para dar as rendas e os calções que se pede. Então, assim, as pessoas ficam numa situação, às vezes, desesperadora, porque não se prepararam financeiramente o suficiente. É melhor, se você está em vias de vir e você está montando o teu orçamento e vê que você ainda não tem o bastante para chegar aqui de forma tranquila, repensa, espera e talvez não seja o momento, tá? Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu tô dizendo, mas eu digo para o vosso bem, porque deu certo para fulano não significa que vai dar certo para todo mundo.
e do tipo, deu certo pra fulano, vai dar certo pra mim, isso é loteria e com a sorte a gente não precisa contar só com ela, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Daí vem um outro aspecto que eu acho importante pontuar aqui, que é, se você ainda não tem informações suficientes para o teu planejamento, se você não estudou o suficiente a realidade daqui, espera um pouco mais, não vem agora. Estuda mesmo, estuda como é que funciona a cidade, estuda as possibilidades de trabalho, estuda como é que faz para a questão de documentação, porque quando bota o pé aqui, a realidade ela grita. E aí você vai sentir, e você vai se deparar, se você não pesquisou o suficiente, você vai se deparar com muita coisa que você dizia assim, poxa, é assim, eu não sabia. A gente já vai se deparar com essas questões, estando aqui de uma forma ou de outra. Só que quando você não se planeja adequadamente, não pesquisou a fundo o lugar, isso é muito mais sério, tá? Então, isso não é um não venha definitivo, isso é espera um pouquinho, começa a estudar mais, corre atrás do prejuízo, pesquisa bastante, para poder então dar o passo de vir. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que você precisa ter convicção das suas motivações. O que é que te motiva? Qual é a tua motivação para a mudança? Porque as motivações, elas são algo muito pessoal. Ela é mesmo algo que é bem pessoal, é diferente de pessoa para pessoa. O que me motivou a sair do Brasil para estar aqui pode não ser necessariamente o que vai te motivar, o que está te motivando a querer sair do Brasil. E é importante você conhecer as suas motivações e elas serem motivações realmente sólidas, porque é a convicção da sua motivação que vai fazer com que você suporte todo o resto aqui, com que você suporte a distância do Brasil, a dificuldade com a documentação, a adaptação a um trabalho novo, é saber do quão convicto você está do que te trouxe do Brasil para cá. O que acontece é que muita gente não percebe muito bem qual é a sua motivação. Às vezes estão num processo de fuga de algum problema, de alguma circunstância, e às vezes são problemas internos que não adianta para onde a gente vá, a gente não foge deles porque eles precisam ser resolvidos dentro de nós, internamente, e enfim. E aí quando chegam aqui, às vezes o lugar acaba não respondendo ou não correspondendo à expectativa da pessoa, porque a motivação pode não ser a mais correta, a pesquisa não foi a mais correta, não foi a mais aprofundada. Enfim, é isso. Então, o que você me diz? Você vem para Portugal? Você está pronto para vir para Portugal? Tem mais algum tópico que você acrescentaria nessa lista? Tem mais algum conselho que você daria? Você que já está aqui, tem mais algum conselho que daria para o brasileiro que está do outro lado aqui do vídeo, pensando se vem ou não para Portugal? O que você acha importante nesse processo de decisão aí, de planejamento? Deixa aqui nos comentários. Cuidado com as pedras dessa pessoa aqui. Deixa like nesse vídeo. A gente se vê em mais conteúdo aqui no Simbora em Portugal.